Aqui vai ser o orçamento, eu vou ter um orçamento da unidade administrativa, um orçamento aqui com um pouquinho de receita, porque tem um rendimento, né? Mas é uma transferência. Tem o orçamento de receita e despesa do fundo financeiro e tem o orçamento de receita e despesa do fundo previdenciário. E aqui, vamos tentar entender esse quadro. Suzana já viu esse quadro aqui, que eu nem tive trabalho de copiar de novo. Suzana, você já viu ele. Infelizmente, né? O orçamento consolidado. A parte azulzinha, vamos tentar entender, que se vocês entenderem esse quadro, a gente já pode quase ir para casa, tá? Receita, o azul é a receita orçamentária, é o que vai ser previsto no orçamento de vocês. O vermelho é financeiro só, não tem execução orçamentária. E o laranja é o consolidado dos dois, que vai se dar, que aí essa movimentação tem que ser compatível. Vamos entender, eu tenho uma unidade administrativa. Ali está prevendo uma receita orçamentária de 5, porque na administração tem os rendimentos das aplicações financeiras, pode ter uma venda de edital, pode ter umas receitas administrativas ali. Então, eu faço essa previsão orçamentária. E tenho as despesas administrativas, que é meu limite lá de 2% da folha do exercício anterior, que eu já sei qual vai ser o total da minha despesa. Tranquilo? Tá, mas Simone, espera aí, como é que vai ser isso aqui? Olha, durante o exercício, isso é a previsão do orçamento. Durante o exercício, o que vai acontecer na execução dela? Ela vai receber do fundo financeiro um repasse concedido de 90, que é proporcional à folha do fundo financeiro, e vai receber do fundo previdenciário mais 10, que é proporcional à folha de pagamento dos servidores vinculados ao fundo previdenciário. Então, olha só, o fundo financeiro vai fazer uma transferência no grupo 3.5, financeira, e vai mandar os recursos lá para o fundo, para a unidade administrativa. A mesma coisa, a unidade do fundo previdenciário vai fazer uma transferência financeira, 3.5, e vai mandar lá para o fundo administrativo. Então, ela vai ter recursos financeiros, total de ingressos 105 e total de desembolsos 105, a unidade administrativa. Vamos para o outro. Tem o fundo financeiro. Se ele é fundo financeiro, ele é... Vamos lá, gente. Eu vou 10 vezes de novo até vocês decorar o quadro. Ele é deficitário. Então, o que acontece? A receita própria dele, recursos dele que está previsto no plano de custeio do RPPS. Eu tenho R$400 previsto, que eu consigo arrecadar. Só que minhas despesas já são 1.010. O que eu preciso? Aporte. Dinheiro do tesouro. Aqui a diferença. Quanto que ele precisa de aporte? 400, 610. Só que ele precisa mandar 90 de taxa de administração. Na verdade, ele precisa de 700. Entenderam aqui? Ele precisa, olha aqui, 1.010 menos 400. Dá quanto? 610. Que ele precisa para pagar a folha. Só que ele tem uma obrigação. Ele tem que pagar ele tem que transferir para a taxa administrativa 2% da folha de pagamento dele do exercício anterior para custear as despesas administrativas. Então, na verdade, ele precisa de mais 90. Então, vai ser repassado para ele... aqui deu 610, mais 90, ele vai precisar de 700 de aporte. Aí, o que vai ser os ingressos? 1.010, 1.100, 400 mais 700, ele vai ter ingressos financeiros de 1.100. E vai ter despesas de 1.010. Mais 90, 1.100. 1.010 mais 90, 1.100. Justamente, achei que tivesse vacilado já. Aí, depois disso, o que eu tenho no fundo previdenciário? Ele está superavitário. Nossa, né? Ajuda, gente. 500 de receita. Eu vou gastar tudo? Não.
Eu tenho 50 de receita, de despesa. Só que eu tenho que prever a reserva. Se eu não prever essa reserva, o executivo vai prever despesa para vocês. Então, o que acontece? Eu vou prever 50 de despesa de pagamento de benefício e a reserva do RPPS, do orçamento, de 440. Por quê? 10 eu tenho que transferir lá para a unidade administrativa para fazer frente às despesas administrativas. Então, eu vou ter ingressos de 500 e vou ter desembolso de 50, mais 490, mais 10 dá 500, que eu vou ter equilibrado as receitas e despesas. Eu consigo fazer frente. Só que isso aqui é orçamento, só isso que vai no orçamento. Vamos somar? A receita orçamentária dá 905, do orçamento consolidado. A despesa orçamentária vai dar 1.605. Isso aqui eu acho que está somado certo, gente. 1.605 de despesas e 900 de receita. Eu preciso de um déficit, de um aporte de cobertura de suficiência financeira de 700. Não bate com o aporte que tem que mandar? Direitinho. Então, o orçamento tem que ser desse jeito. Ele tem que espelhar o que está acontecendo. Se eu tenho um fundo que é deficitário, o orçamento dele tem que se apresentar deficitário. Se eu tenho um fundo previdenciário que está superavitário, ele tem que se apresentar superavitário. Eu não posso equilibrar isso daqui. Ele tem que se apresentar conforme a realidade dessas unidades. Então, aqui a administrativa vai arcar com essas despesas através da receita de contribuição, que é destinada a esses fundos. Parte dela é destinada ao G administrativo, mas não é uma receita, é uma transferência financeira para a G administrativa. É porque, na verdade, gente, se pudesse, você já podia prever as despesas administrativas aqui dentro, tanto do fundo financeiro quanto do fundo previdenciário. Mas, geralmente, os fundos são só para pagar benefícios. Então, parte dessa arrecadação é destinada para uma outra UG para pagar as despesas administrativas. Só é uma separação, porque os fundos só podem pagar benefícios previdenciários. Se pudesse botar, você podia prever as despesas administrativas dentro de um deles. Mas, geralmente, os fundos só são para pagamento de benefício previdenciário. Então, você transfere parte da arrecadação para a unidade que vai executar a despesa orçamentária. Lembrando que não é uma receita, é uma parte da arrecadação que vai ser destinado para o pagamento dos benefícios previdenciários, para manutenção da unidade gestora. Saiu uma hora dessa. Querem que passe de novo? Dúvidas? Dormindo? Presta o microfone lá para ele. Pode falar. Acho que você está desligando esse microfone de sacanagem, entendeu?
Seria para poder segregar isso, até para poder você também ter uma área mais próxima à realidade dele. Nós não olhamos isso ainda não, tá? Vou dizer para você, por enquanto a gente está se pegando a conceituação legal mesmo, que os fundos são para pagamento dos benefícios e os demais custeios com a taxa de administração, que é justamente uma taxa para custear a administração dessa unidade. É justamente uma parte daquela arrecadação que é permitida para fazer os custos operacionais do sistema. Você entendeu? Então, nada mais é do que isso. Ele está sendo remunerado, entre aspas, o RPPS está sendo remunerado com um percentual daquela arrecadação para fazer frente a toda a despesa administrativa do regime. Então, assim, é como se eu fosse lá no banco, comprasse um fundo de previdência, e o cara fala, vou te cobrar 2% de taxa de administração, ou 3% de taxa. Ninguém compra um fundo que está com 3%, 4% de taxa de administração, que é o quê? Taxa de administração de 0,5%. E os RPPS é permitido, só que, lógico, que não é da arrecadação. O nosso é um percentual calculado sobre a remuneração dos servidores, que é uma outra base. Mas o contexto que foi criado é nesse sentido, de que o RPPS é, entre aspas, remunerado com uma parcela dessa arrecadação, para que fazer frente a essas despesas administrativas, financeiras, que seja do sistema. A questão das OPVs. OPV, ordem de pequeno valor? Pagamento de pequeno valor. Se for de natureza previdenciária de benefício, vai lá no fundo. É uma sentença judicial que você está executando. Então, não tem problema algum ser executado dentro do fundo financeiro, se for de competência do fundo financeiro, e se for do previdenciário, dentro do previdenciário. Mas, se for referente a benefício, direito referente a benefício. Seria dentro dos fundos, porque o Comprev é um pagamento de benefício, mas de forma indireta. Então, tem que prever o Comprev dentro do fundo financeiro e dentro do fundo previdenciário, caso o previdenciário já esteja compensando o INSS, mas tem que prever lá, porque é uma forma indireta de pagamento. Em tese, é que ele seria um benefício que você estaria pagando de forma local, mas ele não aposentou aqui no local e aposentou lá no INSS. Então, só é feita essa compensação. Mas, na essência, é o pagamento do benefício de forma indireta. Então, você está compensando ele, mas você está compensando o pagamento de benefício. Então, você faz a previsão da compensação dentro do fundo financeiro e do previdenciário. Simone. E a receita também. Você que vai me responder. Se esse patrimônio desses bens são utilizados na administração, no uso da execução da atividade operacional do regime, vai ficar lá na taxa. Bens móveis, o prédio que é da administração da unidade. Agora, esses são bens imóveis que foram dados para amortização do déficit atuarial e que são de característica para investimento, vai ficar lá dentro do respectivo fundo ao qual foi dado. E vai ter que ser aplicado, ele vai entrar dentro da meta atuarial do segmento, mas ele tem que ser classificado como investimento. Não pode ser como bens imóveis, tem que ser no grupo de investimento. Jarbas. Logo no que eu engasguei, vai lá. Isso. Fala de novo, que eu não entendi. Não tô... Os valores aí de 90 e 10, eles estão sendo transferidos para lá para a administração só para ratear a despesa de cada fundo. Isso, porque qual é a base de cálculo da taxa de administração? É 2% sobre a folha de pagamento dos segurados. Aí você tem que ver, os segurados são vinculados ao fundo financeiro, é uma base.
ativos, inativos e pensionistas. Do fundo previdenciário. Por quê? Se eu passo só pelo fundo previdenciário, eu estou comendo recursos que são destinados para o pagamento de benefícios desses servidores para pagar a despesa administrativa. Então, tem que ser proporcional à base de cálculo. A base de cálculo é a folha de pagamento. Então, vou pegar a folha de pagamento do ano anterior, do pessoal do fundo financeiro. Ativo, aposentado e pensionista. Multiplico por 2%, 1,5% a taxa de vocês, e vejo e transfiro para lá. Vou na folha do previdenciário. Ativo, inativo, pensionista. Somo o total, multiplico pela alíquota de vocês e transfiro lá para o administrativo. E se tiver despesas no fundo, tipo tarifas ou alguma despesa desses fundos, eu também transfiro para a administração para pagar? Eu acho que não vai dar certo, não. Não, né? Porque vai pagar lá com uma fonte diferente da fonte de cá. Eu estava discutindo com o rapaz. Eu acho que não vai dar certo, não. Vai ter que pagar no fundo mesmo. E outra situação que eu não tenho segregação ainda no meu município. E a minha taxa de 2%, é igual ela falou de Aracruz, é embutida na patronal. Eu tenho que fazer um orçamento só. Um orçamento só. Aqui. Seria só receita e despesa. Nada. Tá, beleza. Lá. Na hora de fazer o empenho da taxa de administração, eu vou utilizar a minha conta do fundo. Do fundo não, calma. Guarapari. Empenho da taxa. Na verdade, vamos lá, eu tenho fundo. Você é quem? Prefeitura, Instituto? A prefeitura. Não, desculpe, Instituto. Então, olha só, eu tenho fundo, os dois fundos e tenho a parte administrativa. Sim, aqui em cima. Correto? Bom, a minha despesa orçamentária para a taxa de administração está lá em cima. Está aqui, 105. Acontece que eu tenho o único exemplo, né, que acontece com a gente lá, o principal. Eu tenho a despesa bancária. E essa despesa bancária, ela bate nas contas também de fundo financeiro. Se tem fundo separado, vai ter que ser despesa de tarifa bancária aqui. Não vai ter jeito. Na hora que eu fizer um empenho lá em cima... Não, você vai ter que fazer no fundo. Ele não vai casar, eu tenho que fazer no fundo. Então, eu tenho que ter uma despesa... de tarifa bancária. Lá dentro do fundo. Sim, senão você não consegue, porque a fonte que vai ser debitada é uma conta bancária que vai estar vinculada àquele fundo, vai estar aqui, ó, contabilmente aqui, e vai estar... na fonte fundo financeiro e na fonte fundo previdenciário. Então, se você tirar isso daqui, você pode até transferir o valor dessa tarifa e empenhar no administrativo. Dá também. Né? Você faz uma transferência financeira. A minha ideia era fazer a transferência e faz o empenho aqui em cima. Mas aí vai ser taxa de administração. Vai comer sua taxa de administração. Porque aqui a fonte é taxa de administração. Você entendeu? Agora apesar de ser uma transferência, igual transfere aqui, em tese... a taxa... Porque, em tese, só poderia benefício, não poderia ter taxa de tarifa bancária. Eu posso fazer a tarifa aqui e pegar do mesmo jeito que eu transferi 10, transferir 12, e empenhar a tarifa aqui também. Mas eu não fiz a conta nas fontes para ver se vai bater. Não fiz na mão para ver se a fonte vai bater. Só isso que eu estou na dúvida, mas que pode fazer desse jeito, pode. Eu poderia fazer essas 3 NRs de taxa de administração lá em cima, mudando apenas o código de aplicação? Por exemplo, eu teria 3 despesas, né? Iguais, só mudando o código de aplicação, para poder empenhar corretamente lá em cima? Você vai ter uma dotação de pagamento de tarifa bancária. Só que subdividido em 3 códigos de aplicação. Pode. Ela apareceria 33,90,39, 33,99, as 3 vezes, só com código de aplicação diferente. Mas se eu transfiro para cá, eu nem preciso fazer 3, é só tarifa bancária, nem preciso fazer 3, não. Melhor então fazer a transferência só e ter a conta lá. Justamente. De novo, mais alguma dúvida? Vai lá. Não seja ser unidade orçamentária, igual uma autarquia, um SAI. Quando você faz no seu orçamento, o SAI vai ter a receita e vai ter a despesa. Ali você vai ter 3, de receita, despesa, receita, despesa, receita, despesa.
Isso é 3. Não é uma unidade orçamentária do tipo Secretaria Municipal de 01, Secretaria Municipal de Educação. Aí 01, fundo tal, 02, fundo tal. Não, eu tenho que ter as receitas e as despesas daquela, desse fundo, separado. Receita e despesa separado. Então, é como se fosse um SAI, o próprio RPPS 3 vezes. Você entendeu? Você vai ter que entrar no sistema e fazer 3 vezes. A contabilidade é separada. Então, você vai ter que ter o primeiro lá em cima, não sei o nome que você dá no primeiro lá. Órgão, regime próprio de previdência. Lá. Seu Águia Branca. Lá em cima. Aí você vai ter 3 unidades, 01, fundo. Você vai entrar, vai cadastrar a receita, vai cadastrar a despesa. Sai. 02, cadastra a receita e cadastra a despesa. Sai. 3, cadastra a receita e cadastra a despesa. Depois, quando você tirar por unidade, vai ter as receitas e despesas de cada um. Se você tirar com o órgão lá em cima, vai estar o consolidado. Mas vai ter que ser, as sequências de empenho vão ser separadas, para cada um vai ser o 001, 001, 001. Os T1s de arrecadação vão ser separados para um, para outro, a numeração. Então, são 3, você vai ter, como se fosse fundo de saúde lá. Isso, e receita. Isso. Cadê o megafone? Ajuda aí, gente. Isso. Isso mesmo. Quem falou cadê o microfone? Tá com uma garganta boa, que eu escutei bem. Muito boa. Eu não aguento mais, não. Isso mesmo. Pode falar, pai. O pessoal só entender. Porque, no nosso caso, nós só temos fundo previdenciário, mas nós temos as despesas administrativas. Não, mas quando não tem segregação de massa, é tudo junto. Ok. Não precisa, é só quando tem segregação de massa. Ok. Você não Resolvi. precisa, não, tá? Mas na parte da despesa, vai ter parte que é com a fonte 401 Basta e parte com a separar fonte por 400. fonte. É por fonte, Ok. só. Mas não precisa, é um só. Isso aqui é só quando tem segregação de massa. Lá atrás, por gentileza, passa de volta. Calma, calma. Escutar direito esse negócio, senão... Diga. O que acontece? Não sei se eu entendi perfeitamente, mas você falou que a tarifa bancária pode ser executada dentro do fundo, certo? Não, isso que eu estou pensando ainda. Não falei certo ainda, não. Eu falei lá que podia transferir para administrativo. Porque senão ia devolver, eu queria saber por que o PASEP não poderia. Justamente, pelo mesmo motivo que a tarifa não pode. Ah, beleza, então. Aí, o que a gente tem? Para quem tem segregação de massa? Na lei orçamentária, eu só estou transferindo isso aqui, tá, gente? Vamos entender melhor. O que eu tenho? Fundo financeiro. Na lei orçamentária, o que vai acontecer comigo na minha lei orçamentária? Eu vou ter déficit, porque minhas receitas vinculadas são menores que minha despesa. Eu já tenho mais despesa do que receita vinculada. Aí eu tenho um déficit na lei orçamentária do fundo financeiro. Minha receita vai ser menor que minha despesa. O que acontece na execução orçamentária? Eu tenho um equilíbrio entre os ingressos e os desembolsos. Por quê? Parte desses benefícios vão ser cobertos pelo Tesouro. Então, eu tenho o equilíbrio desses recursos financeiros. O que acontece? Isso. Aqui eu repeti, e aqui para mostrar a situação do fundo previdenciário. Ele tem mais receita do que despesa. Então, ele está superavitário. As receitas vinculadas dele são maiores que os benefícios que ele está pagando. O que acontece no fundo previdenciário? Ele tem uma situação atuarial superavitária. Na lei orçamentária, o que a gente faz? Eu quero acumular esse superávit. Eu vou ter contribuições maiores que a despesa. Eu faço 2 reservas. A 997, que é a reserva do RPPS. E a 999, que é a reserva de contingência, que pode ser fonte de
Anulação de dotação. Essa reserva que não pode mexer, que é para a formação do capital do RPPS. Então, na lei orçamentária, vai ser equilibrado com essas duas contas de reserva. Quais são as fontes de recurso? Do fundo financeiro, Tesouro e os recursos próprios que ele arrecada, os recursos vinculados, que são aqueles que estão previstos no plano de custeio. Do plano previdenciário são as receitas do plano de custeio dele, que ele é superavitário. Tesouro e os recursos do fundo do RPPS. No fundo previdenciário só tem os vinculados. No fundo financeiro, o que é vinculado? Receita patronal e do servidor, a compensação e os rendimentos. São receitas vinculadas. O que são receitas do Tesouro? Transferência financeira, aporte, complementação, aporte, que é a mesma coisa, transferência financeira para cobertura da taxa de administração. Lembra que ele também está mandando um 90? Tudo isso aqui é receita do Tesouro. É o Tesouro que está mandando recursos para fazer a cobertura das despesas, para equilibrar aquela execução orçamentária, para dar esse aporte aqui, para poder equilibrar, eu ter recurso financeiro suficiente para fazer os desembolsos financeiros. Além disso, o que eu faço? No fundo financeiro, eu tenho despesas que são pagas com recursos vinculados, aqui, de benefícios, são execução orçamentária. Tenho despesas que são feitas com recurso do Tesouro, são os benefícios com recurso do Tesouro e o valor que eu faço a transferência financeira, aqueles R$90, lembra que eu passo de valor para executar a taxa de administração. Então, isso aqui é os recursos que são as despesas que são custeadas com recurso do Tesouro. E esses aqui, recursos vinculados. No administrativo, eu também tenho recursos próprios, né, lá na taxa de administração, que são os rendimentos e algumas receitas de serviço, que é orçamentário. Mas a maioria é o quê? Uma transferência recebida do fundo financeiro e do fundo previdenciário para fazer cobertura das despesas, que é uma transferência extra. Isso. Dúvidas? Fala, Jarva, você está com dor nas costas? Esse muro está te atrapalhando aí atrás? Não, né? Aqui. Eu falei com vocês... Pode interromper, se processar e quiser interromper, gente. Nos aspectos orçamentários, eu tenho o quê? A gente falou que são operações especiais que eu vou utilizar. As funções no orçamento do RPPS. A função vai ser 0,9 e a subfunção vai ser o quê? Previdência básica, o INSS, previdência do regime estatutário, 272. As funções atípicas que eu poderia ter: planejamento e orçamento, administração geral, administração financeira, controle interno, tecnologia da informação, formação de recursos humanos, administração de receita, comunicação social. Se for um regime próprio grande, tem condições de ter essas funções administrativas. Salvo engano, se não tiver, se for pequeno, geralmente é a administração geral. 122 agrupa tudo. Pode ter também o pagamento de dívida, PASEP, que meu colega me ajudou a lembrar lá atrás. Refinanciamento da dívida interna, também pode ter. Nos elementos de despesa, que a gente viu que as despesas com inativo e pensionistas vão permanecer dentro do grupo 1, por conta do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A modalidade de aplicação do que ele executa de forma direta, o pagamento dos benefícios e as despesas administrativas são despesas que eu executo, a RPPS, só a exceção do 91, que eu falei que é a parte patronal dos servidores vinculados à unidade administrativa do regime. 91, porque é uma operação no mesmo orçamento do município. Os elementos de despesas que a gente geralmente vai utilizar, 01, que é reserva do RPPS, aposentadorias, reserva remunerada e reformas. Esse termo reserva e reforma é utilizado para militares, os municípios só têm aposentadorias. Pensões do regime próprio do militar,
que são empenhar as pensões. Outros benefícios previdenciários, que são despesas com benefícios do servidor, tais como auxílio reclusão, devido à família do servidor, ou militar afastado, salário família, exclusive aposentadorias, reformas, né, exclusive. Outros benefícios assistenciais. Esse daqui, em tese, vocês não pagam. Quem vai pagar é a prefeitura, tá? Despesas com auxílio funeral, porque são benefícios, aqui o nome aqui em cima, assistenciais. Vocês não pagam benefícios assistenciais, vocês pagam benefícios... Mais força, gente, vocês têm que ter convicção do que vocês pagam. Senão eu vou chegar lá, vou ter que procurar umas despesas fora do padrão lá no regime próprio, gente. Olha só, auxílio funeral... Vão mais o quê? Auxílio funeral, auxílio natalidade, parto uniente, auxílio creche, assistência pré-escolar, auxílio doença, que está aqui. Mais... Esse auxílio doença aqui é se for custeado pela prefeitura, tá? Se for na prefeitura, se não tiver auxílio doença no rol de benefícios do próprio RPPS. Se tiver auxílio doença no rol do quem custeia o RPPS é 0,5. Eu posso até abrir para vocês um MDF que fala isso, tá? Eu até olhei ontem por causa de Jarbas, que tinha feito essa pergunta para mim. No manual de demonstrativos fiscais, no demonstrativo de gasto com pessoal, ele fala que é benefício previdenciário. Esse daqui é quando a prefeitura, igual o governo do estado aqui, a gente não tem auxílio doença, a gente tem licença para tratamento da própria saúde. Não é um benefício previdenciário, é um benefício trabalhista, que a gente fala, decorrente do estatuto e não do regime previdenciário. Então, isso não é benefício previdenciário, é assistencial. Então, fica no 0,8, porque tem regimes que só tem aposentadoria e pensão, que não paga auxílio. Então, se ele não paga esse auxílio doença, é a prefeitura que geralmente vai pagar, o órgão vai ser 0,8. Mas se ele paga, é 0,5, porque aí ele é benefício previdenciário do RPPS. 59, eu coloquei mais por causa do estado, que são algumas pensões especiais de caráter indenizatório. Aqui no estado a gente tem... No caso da pessoa se acidenta, está debaixo de uma obra pública, cai um pedaço de pau na cabeça, precisa ser indenizado, ou cai num buraco e quebra a perna, um buraco da prefeitura, e aí tem essa pensão vitalícia que é concedida, mas não é de natureza previdenciária. É uma pensão de caráter indenizatório, concedida por legislação específica, não vinculado a cargo público. Eu acho que aqui no estado... Tem até uma lei estadual, que concede uma pensão de salário mínimo a um cantor que fez sucesso aqui do estado. Então, deu uma aposentadoria de um salário mínimo para ele. Mas é uma pensão não vinculada a cargo. É porque ele... Eu acho que a pessoa, à época, achou que ele elevou, divulgou o estado e concedeu essa pensão. Mas essa não é gerida do RPPS e não é classificada no 0,3. Tem um elemento próprio para ser classificado, porque é caráter indenizatório. Aporte 97. Quem vai usar esse elemento é o executivo, quando for repassar um aporte de natureza atuarial. Porque o financeiro é através de transferência financeira. Isso aqui vai ficar aplicado durante 5 anos em conta específica no regime próprio, caso seja transferido nessa forma, e tem que ter lei que implemente esse plano de amortização do déficit. Então, são despesas para cobertura do déficit atuarial, conforme plano de amortização estabelecido em lei, exceto decorrente de alíquota suplementar. Por quê? Porque a alíquota suplementar eu empenho em 3.1, 91, 13, no mesmo elemento que a patronal. Despesas com o pessoal. Aqui é uma ressalva que é feito no manual de
Demonstrativos fiscais. O Manual de Demonstrativos Fiscais fala, MDF, 7ª edição, publicada agora. Ele diz que, para permitir a elaboração da despesa de pessoal por poder, o regime próprio vai manter registros destacados das receitas e despesas de cada um dos poderes, podendo ser adotado o critério da identificação orçamentária, uma ação, ou da unidade gestora específica, no registro das despesas dos poderes. Por quê? Pelo manual de despesa com pessoal, os inativos têm que ficar em cada poder. Então, está lá no RPPS. Está todo mundo aposentado lá no RPPS. Mas você teria que fazer uma ação, uma operação especial, que é pagamento de benefício, do Poder Legislativo e pagamento de benefício do Poder Executivo. Por quê? Na hora de apurar esse gasto de pessoal, o total do inativo do Legislativo vai entrar lá no gasto pessoal do Poder Legislativo. O total dos aposentados do Poder Executivo vai entrar no demonstrativo do Poder Executivo. E a mesma coisa as receitas de contribuição. Quanto a Câmara está pagando de contribuição do servidor e contribuição patronal. Quanto a Prefeitura está pagando para ver quanto que é a receita vinculada proporcional para abater no demonstrativo. Então, o MDF fala que o regime tem que ter condições. Ele fala numa ação, mas se lá na folha de pagamento vocês conseguirem dar essa informação sem precisar fazer uma dotação, uma operação especial, benefícios do Poder Executivo, benefícios do Poder Legislativo, no Estado ainda tem que ser separado, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, quem mais apura? Tribunal de Justiça, MP, Assembleia. Tem que separar também. Em tese, se não conseguir separar em folha, o ideal é que seja no orçamento, porque no momento que você disponibiliza essa informação no portal da transparência, o outro poder não precisa ficar te ligando. Quanto que foi aí a minha folha? Quanto foi meus inativos? Para ele poder publicar o relatório da LRF. Em tese, ele vai no site, pega a sua execução orçamentária e já sabe o total dos inativos. Mas a receita também tem que ser separada. Mas você pode colocar um relatório da receita de contribuição por poder. Você conseguir fazer um filtro, né? Receita, tipo de receita arrecadada e quem está te pagando, contribuinte, Poder Executivo, Poder Legislativo, para não precisar quebrar tanto na arrecadação orçamentária. Tem que dar essa informação para que os poderes possam elaborar seus demonstrativos de gasto com pessoal. Isso aqui está no Manual de Demonstrativos Fiscais. Relatório de despesas com pessoal. Por quê? A apuração é por poder. Você faz a apuração. O que é? Total de ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e Legislativo. E aqui no Estado tem os demais. O regime deve ainda ter condições de fornecer informações necessárias que possibilitem ao respectivo poder ou órgão utilizar essas informações para fins de elaboração do seu relatório de gestão fiscal, mediante apuração dos valores brutos de inativos e pensionistas, assim como o montante de inativos e pensionistas pagos com recursos do regime, o recurso vinculado. Por quê? Ele precisa saber dessa informação para abater. Você lembra que eu somo o total dos inativos pago e abato o total pago com recurso vinculado. Certo? No orçamento, as nossas dotações, receitas orçamentárias. Eu tenho o quê? A receita patronal. Ela é código 1. Essa patronal só vai ser registrada aqui se ela for de um ente fora do orçamento municipal. Lembra? Atualmente vocês usam para patronal, que é consolidação. Mas para quem? Porque cedido tem interestado, interunião, intermunicípio. Para uma empresa pública, só se for, né?
Esse é orçamentário, justamente, é os cedidos, justamente, ela está me corrigindo aqui. Isso é porque está funcionando os cedidos do jeito que está sendo registrado, né? Porque senão não teria essa conta de arrecadação orçamentária. Essa patronal aqui do código extra do orçamento do município seria a Prefeitura de Vitória pagando para Viana, o governo do estado pagando para Viana a contribuição patronal. Aí eu tenho a contribuição do servidor ativo, aí isso é patronal. Gente, alguns regimes instituíram contribuição patronal sobre o inativo, a folha de inativo, ó. Eles falam, sim, que é devido, se o inativo desconta do inativo, tem devido a parte patronal. A gente tinha até 2009 no Estado, a patronal. Não tem mais, não, desde 2010. Então, não tem mais, porque acaba mandando aporte mesmo, que é mais fácil até de contabilizar. Mas tem alguns regimes que cobram parte patronal sobre a contribuição que foi descontada do inativo, lá no RPPS. Então, se tiver essa previsão de contribuição patronal sobre a contribuição, sobre os proventos inativos que excedam o limite do regime geral, vão ser registrados aqui. Aí nós temos a contribuição do servidor ativo, temos a contribuição do ativo militar, do inativo civil, do inativo militar, do pensionista civil e do pensionista militar. Todas essas é código 1, porque é fora o orçamento, é retido dos segurados, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Aí eu tenho a previsão da contribuição para amortização do déficit atuarial. Se for a prefeitura que estiver mandando, o código é 7, porque vai ser intra. A prefeitura vai fazer 339197 e o RPPS vai botar 72102913. Se eu estou recebendo uma contribuição previdenciária decorrente de um parcelamento de débitos, tem parcelamento, eu estou recebendo, vai ser 7, porque geralmente é um ente municipal que está parcelando, e vai ser 72102915, porque é uma operação entre o orçamento. É a prefeitura que está parcelando e pagando com regime. É a Câmara que parcelou e está pagando ao RPPS. Então, está previsto uma despesa lá no orçamento do regime, da prefeitura e da Câmara, e no Instituto vai ser uma receita intra, 72102915, que geralmente você vai fazer essa previsão orçamentária. Aí a gente tem o quê? Receita de recolhimento de patronal oriundo de pagamento de sentença judicial. Parte patronal e a parte do servidor. O que acontece, gente? O judiciário está pagando os precatórios e está retendo a contribuição previdenciária. Às vezes chega um dinheiro para vocês lá que o Tribunal de Justiça mandou, que pagou um precatório que incide contribuição previdenciária, porque se for de natureza remuneratória, na hora do pagamento, o judiciário vai reter imposto de renda e vai reter a contribuição previdenciária do segurado, que pode ser ativo, aposentado ou pensionista. Só que ele só vai reter a parte do segurado. A partir do momento que vocês identificarem que vocês receberam uma contribuição de servidor, de aposentado ou inativo, tem que fazer a cobrança da parte patronal, que o TJ não vai fazer a cobrança da patronal. Ele só vai reter a parte do segurado. Mas se incidiu contribuição do segurado, também vai incidir do patronal. Aqui é o recolhimento da contribuição do servidor e do pensionista oriundo de uma sentença judicial. Tem os códigos orçamentários de remuneração dos investimentos, renda fixa, variável de fundos imobiliários, que é o 1328, que é próprio dos regimes próprios. A gente tem as multas e juros da contribuição do regime próprio do servidor, as multas da parte patronal e a parte do servidor. Só que todos esses dois vão ser 7, porque é a prefeitura que vai pagar as multas e juros. Se é a prefeitura que vai empenhar, eu vou receber como intra, a menos que é um servidor cedido de outro município que está pagando em atraso, que eu vou dar entrada no 19, de outro município. Se for do município de vocês, que vocês fazem parte do orçamento, vai ser 79,12.
Se for outro município, vai ser 19,12. A previsão orçamentária da compensação financeira do regime, a parte principal de parcelamentos, do regime geral e o próprio RPPS, vocês recebendo os recursos do INSS. E tem a receita 1940, que é a receita decorrente de aportes periódicos para amortização do déficit atuarial, e a 999, que é recursos arrecadados em exercícios anteriores, que não pode, aquele que falei com vocês, que para equilíbrio formal do orçamento e que poderá ser detalhado conforme a necessidade da federação. As despesas... agora, apesar de eu botar o orçamento, isso aqui são as VPDs, que é o mundo patrimonial. Isso aqui não tem previsão orçamentária, não. Mas por que eu quis mostrar para vocês o plano de contas contábil? Porque vocês vão ter que se organizar para prestar informação. O que está aqui sendo... O que está requerendo o plano de contas? Que vocês, além de fazer aquela despesa orçamentária, que eu preciso separar por poder, por fonte, no mundo patrimonial, quando vocês vão registrar a VPD, vocês têm que dizer, desses pagamentos aí de aposentadoria, qual o valor que é com paridade e com reajustamento anual? Para separar. Ele quer que na VPD, não no orçamento. No orçamento pode ser um empenho só. Se você conseguir botar 2 VPDs na hora de fazer a apropriação, senão você vai ter que fazer 2 lançamentos. Então, no mundo orçamentário, o elemento é o 01. No mundo patrimonial, não, isso não é patrimonial, não. Não, patrimonial é depois. Ah, tá aqui, gente. Estou enganando vocês. Isso é o subelemento do Cidade Web. Quais são os subelementos no Cidade Web para fazer na execução orçamentária? Na hora da execução orçamentária, no orçamento não, na hora de fazer empenho lá, liquidação e pagamento. Que tipo de detalhamento ele vai pedir? Não é na proposta orçamentária não, tá, gente? A proposta é elemento. Isso aqui é na hora da execução do orçamento. Aí eles vão pedir informação desses aposentados. Quantos são com paridade, quanto que é com reajustamento anual? Que está aqui. Então, vai ter que fazer esse detalhamento. Quando pagar o abono anual e outros tipos de aposentadoria, caso o regime tenha. Elemento de despesa com pensões. 03. O 50 com paridade, 51 é com reajustamento anual. Aqui, os 52 é o abono anual. Tem os outros subelementos, que é pensões concedidas por lei específica, por sentença judicial ou outras pensões. Na verdade, vocês vão usar os 50, 51 e 52. Pensões com paridade com reajustamento anual. Que vocês vão criar no mundo orçamentário. Aí vai ter que vir da folha separado, para você conseguir separar. Mas aí vocês vão ter que desenhar uma engenharia boa lá na folha de pagamento. Você vai ter que dar por fonte vinculada e fonte tesouro, com paridade, sem paridade, do executivo, do legislativo. Você vai ter que conseguir fazer esses resumos para conseguir fazer essa execução orçamentária separada. Aqui os benefícios previdenciários, só tem outros, não tem subelemento na execução orçamentária. A compensação tem o 01, que é a compensação de aposentadoria, e o 02 é a compensação de pensão. As fontes que estão previstas no Cidade Web para os municípios. Eu vou usar a fonte 401 quando for controlado um RPPS que não tem segregação de massa. Então, a fonte dos benefícios, de todas as despesas de benefício, vai estar previsto na fonte 401 do regime. O Estado tem as fontes próprias do próprio Estado. Isso é para quem presta conta através do Cidade Web. O 402 é recurso do fundo financeiro. É para quem segregou massa e que vai prever lá dentro do fundo financeiro. O 403 é recursos do fundo previdenciário. Vai ser utilizado dentro do fundo previdenciário. 404 são recursos da taxa de administração, para prever as despesas administrativas.
E aí a gente tem um controle da taxa, o superávit da taxa de administração, que é a fonte 405. Aqui eu vou mudar esse texto, que não é a fonte 530, não. É a fonte 404. É o superávit da taxa prevista na 404, que vai ser transferida para 405. Eu posso ter previsão orçamentária no meu orçamento com a fonte 405? Lá no meu orçamento, eu posso ter fonte 405 prevendo despesa? Claro que não. Não. Vão lá no primeiro slide, a gente volta. Eu não vou voltar, que é muito aqui. O princípio é da receita, o orçamento, você vai fazer a previsão do orçamento que é arrecadado no exercício. Então, eu só posso ter previsão na 404, que é o que eu vou arrecadar no exercício. O 405 foi um instrumento de controle que a gente criou aqui no tribunal. Quando que eu vou usar o 405? Durante o ano, vocês vão prever o orçamento agora só na fonte 404, que é taxa de administração. Ano que vem, quando você for usar esses recursos são de superávit. Você tem dinheiro, mas não tem orçamento. Você vai lá e vai suplementar o seu orçamento com a fonte 405. Aí você cria e executa. Por quê? Se você prever na 404, ele vai estourar os 2%. E se você não pode botar no orçamento, por quê? Porque você não arrecada, são receitas arrecadadas no exercício. Isso já foi arrecadado. O que você tem que fazer? Aí, outra coisa por conta do Cidade Web. Cada conta bancária tem que estar vinculada a uma única fonte. Então, você vai ter que criar uma conta bancária das sobras da taxa de administração, de exercícios anteriores, e vincular a fonte 405. Então, você vai ter duas contas bancárias da taxa de administração. Uma para a despesa do exercício e uma das sobras. E aí você pode ter uma para a vida inteira. O que sobrar, você joga lá. O que sobrar, você joga lá. E aí você só pode abrir o superávit financeiro com valor correspondente ao saldo financeiro dessa conta. Não pode ser maior do que o saldo financeiro dessa conta. E lembra que antes de transferir, faça o valor líquido. Se você tem ativo, mas você tem passivo na taxa de administração, deixa um saldo na taxa, nessa conta, suficiente para pagar, porque senão vai inverter o saldo de lá. Tranquilo, não pode haver previsão na fonte 405 na proposta orçamentária, só 404. Tranquilo? E tem que abrir uma conta separada, porque senão, na hora que você executar dentro dessa conta, vai dizer assim, fonte da conta bancária 404, a despesa empenhada na fonte 405. Não vai passar o Cidade Web. Então, tem que criar uma conta, transferir, vincular essa conta à fonte 405. Aí você consegue executar durante o ano. Aqui o que não tem mais a ver com orçamento. Esquece, desliga o orçamento. Já falamos de orçamento, com as particularidades. Mas eu queria mostrar as VPAs para vocês, porque eu falei da receita de competência que vai pedir o conta corrente ano que vem, que é o lançamento mensalmente que vocês vão fazer. E aí, olha só, eu tenho as contribuições patronais, consolidação, do segurado, do servidor, do aposentado, do pensionista, e tenho das sentenças judiciais também, aqui. Essa contribuição previdenciária para amortização do déficit é quando eu pago através de alíquota suplementar, aqui, tá? Eu registro aqui. Então, essas são as VPAs que mensalmente vocês têm que pegar a folha de pagamento. Quando você fizer o lançamento mensal, o sistema vai pedir o mês, o ente devedor, o valor da base de cálculo, o mês de competência e o valor da contribuição. Aqui nas VPAs. Temos as VPAs também intra, que é a parte patronal, né, que vai ficar... patronal do servidor ativo e de pagamento de sentenças judiciais.
Aqui nós temos as VPAs de juros e encargos, né? Porque se tiver um parcelamento lá no RPPS, mensalmente eu tenho que atualizar os valores dos créditos a receber desse parcelamento. Sofre atualização de multas e juros. Então, aquele crédito tributário parcelado, mensalmente eu tenho que ir lá e jogar multas e juros dos créditos tributários parcelados. Debito essa conta e credito o direito a receber. Mensalmente eu tenho que atualizar aqui. Aqui também vai pedir a competência da atualização. Qual mês que você está atualizando? Aqui a conta de compensação, VPA de compensação, interunião, compensação entre o regime geral e o regime próprio. Aqui as contas 4, 5, que vocês vão registrar a transferência financeira recebida. Para o plano financeiro, lembra que eu falei com vocês? Tem 3 quebras, 3 contas de registro. Esse aqui são as contas do plano de contas da federação, tá? O nacional. 01, recursos para cobertura de suficiência financeira. Esse aqui é o que ele vai mandar. 02, lembra que eu falei que recurso para formação de reserva? Eu não falei para vocês que ele pode fazer uma reserva no fundo financeiro, não com o objetivo de amortizar o déficit do fundo financeiro, mas para naquele pico, onde os gastos de pessoal não vão ser suportados pelos limites da LRF, ele faça uso desse recurso que ficou lá capitalizando durante 5 anos para usar como recurso vinculado e abater do gasto de pessoal. Outros aportes para o regime. Esses outros aportes pode ser quando eu passo a taxa de administração, quando o tribunal fala, não podia gastar dinheiro com isso, restitua o fundo, restitua o RPPS, gastou mais do que 2%, gastou 3, 4% de taxa de administração. A gente determina que o executivo devolva o recurso ao fundo. Então, vai ser feita uma lei municipal, o prefeito vai mandar essa diferença que foi gasto além do limite de 2%. Tem que restituir a esse fundo. Então, vai ser mandado outros aportes para o RPPS quando essa taxa é gasta além do percentual permitido. Temos também plano previdenciário, recursos para cobertura do déficit financeiro, que não era para existir, mas já temos fundos previdenciários com déficit financeiro, em que a arrecadação não consegue pagar os benefícios. Tem. No levantamento nacional já tem fundos previdenciários com déficit. Isso aí pode ter sido problema na hora de fazer o corte. Colocou muita gente com a idade avançada, com uma data de admissão, na data de corte não foi muito planejado, e aí colocou uma carga muito grande nesse fundo previdenciário que não está suportando. Aqui tem que ser feita uma revisão da segregação. E o recurso para a amortização do déficit atuarial. As despesas. Gente, é outro detalhamento que tem que fazer a VPD. Na VPD, vai ter que ser a aposentadoria do civil, por tempo de contribuição, compulsória, por invalidez, especial por atividade de risco, especial por agente nocivo, especial por deficiência, aposentadorias de professor, outras aposentadorias especiais, aposentadorias pendentes de aprovação pelo tribunal, sentenças judiciais e outras aposentadorias. Não fui eu que fiz isso, já vou logo avisando. Não é a mim que vocês têm que xingar. Isso é PECASP nacional, é o Ministério da Previdência que pede desse jeito. Então, na hora de fazer a VPD das despesas, ele quer esse tipo aqui de detalhamento. Está vendo que eu sou uma pessoa boazinha? Eu pedi para vocês botarem na folha de pagamento o tipo de aposentadoria, mas nem eu pedi tão detalhado desse jeito, que está no plano de contas aqui. Então, na hora de fazer esse tipo aqui, no mundo orçamentário, você vai dizer se ele tem paridade ou reajuste anual. No mundo patrimonial, você tem que dizer o tipo de aposentadoria. Sinceramente, minha cabeça não conseguiu processar como operacionaliza isso. Isso vocês são mais espertos do que eu para falar. Eu tenho que ter essas informações para gerar vários relatórios. Isso vai ter que bater no final. Por poder, por fonte,
por revisão, forma, critério de reajustamento e por tipo de aposentadoria. Aqui. Depois nós temos as VPDs, de pensões normais. Aqui não tem detalhamento, não. É só de pensão ou decorrente de sentença judicial. Certo, gente? Esses são os detalhamentos. Esse tipo de informação que você já tem que estar preparado para gerar ano que vem. Eu estou falando sério, gente. Você tem que começar a pensar que tipo de engenharia você vai fazer para conseguir gerar esse tipo de informação. Se vai cadastrar num centro de custo, se vai criar um campo novo, passar no cadastro, dando essa informação para poder extrair um relatório, porque você vai ter que gerar esse tipo de informação. Com paridade, sem paridade, por poder, por tipo de aposentadoria. Vocês têm que fazer um cadastro que você consiga extrair relatórios para dar esse tipo de informação lá no sistema de vocês. Eu queria só reforçar, que eu já falei na parte da manhã, que a 9717 fala que tem que ter registro contábil das contribuições do servidor, conforme diretrizes gerais. A diretriz geral é dada na portaria 402, mas a portaria 402 não fala de registro contábil. Ela fala, sabiamente, neste caso, que é um registro individualizado. É um registro extracontábil que você vai fazer. Que tem que ter nome e dados pessoais, inclusive dos dependentes. Para isso, eu tenho que ter informação atualizada dos servidores ativos, matrícula e outros dados funcionais, data de admissão, tempo de serviço, cargo, tempo no cargo, remuneração da contribuição mês a mês, remuneração de contribuição, valores mensais da contribuição do segurado e valores mensais da contribuição do ente patronal, do ente federativo que paga a parte patronal. O ente vai manter registro individualizado, com essas informações no mínimo. Ao segurado e, na sua falta, aos seus dependentes devidamente identificados, serão disponibilizadas as informações constantes em seu registro individualizado. Tem previsão para concessão. Aqui, eu só vou comentar o negócio do parcelamento. Calma, que horas são aí, gente? Meu celular já caiu a bateria. 4h30? O que foi? Ah, nossa. A reserva ou previsão matemática é o registro de uma provisão desse passivo atuarial dos regimes próprios que têm que ser feitos nas demonstrações contábeis. Aqui eu só trouxe as contas já do exercício de 2016, porque até 2015 a gente tinha essa conta de parcelamento de débitos previdenciários. Em 2016 eu não tenho mais essa conta no plano de contas, por questões de que ela não poderia nem estar aí. Lá na portaria 403, fala que ela reduz o ativo do plano e não as provisões, não o passivo atuarial. Então, foi tirado porque isso é um direito, tem que estar lá nos créditos tributários parcelados. Quando está dentro de conta redutora dessa provisão, eu não posso atualizar, porque eu só posso constituir uma nova provisão ou reverter a provisão. Eu não posso atualizar esse valor e eu dependo de um novo cálculo atuarial para mexer em seus valores. Então, se eu não tivesse o registro dessa forma, eu estaria descumprindo o princípio da competência e desvirtuando de forma totalmente o que seria um direito a receber, constituindo ele como uma provisão. Ele não é provisão, redutora de provisão. Ele é um direito líquido e certo, com termo de parcelamento, tudo direitinho firmado. É um ativo que tinha que estar do lado do ativo. Então, ele foi excluído dessa conta dentro do plano financeiro. Provisão de benefícios concedidos foi retirada da conta de parcelamento. Aqui, gente, eu queria que vocês tomassem, conferissem, na verdade, quando o cálculo atuarial de vocês chegassem, por quê? Dentro
benefício concedido, eu tenho a contribuição do ente. Por quê? Lembra que eu falei que pode ter patronal sobre o inativo? Mas só para quem tem previsão legal de patronal sobre o inativo que pode ter a previsão nessa conta. Aposentadorias e pensões tem que ter dos benefícios concedidos, a menos que o município só pague salário mínimo. Mas, geralmente, tem que ter a previsão dessa receita. E a compensação só pode ser feita se eu tiver acordo firmado com o Ministério, se eu tiver uma base de dados atualizada, consistente, completa, com tempo de serviço. E, em último caso, se eu não tiver essas informações, só pode ser até o limite de 10% do valor do salário futuro, dessas contribuições. Mas, assim, se eu não tenho informação nenhuma, 10% vai ser um chute total para todo mundo, que não é a realidade de cada um. No plano, eu tenho um registro separado no plano financeiro para benefícios concedidos e benefícios a conceder, os que já foram, a provisão para os que já foram concedidos e os que eu ainda vou conceder. Dos que eu ainda vou conceder é porque eles estão na ativa ainda. Se eles estão na ativa, eu tenho a contribuição do ativo e do ente. Aqui eu não posso ter dentro do grupo previsão de receita de inativo e pensionista, porque essas pessoas estão ainda trabalhando, estão em atividade e vão ter direito a um benefício ainda. Por isso que aqui dentro eu só posso ter contribuição do ente e do ativo. Novamente foi excluída a conta de parcelamento de débito. Plano previdenciário. Lembrando, para quem não tem segregação de massa, o registro é feito no plano previdenciário. Só pode usar plano financeiro para registro das provisões para quem fez separação de massa. Se não foi feito separação de massa, o registro é feito dentro de plano previdenciário, separado em benefícios concedidos e benefícios a conceder. Ajuste para quando essas alíquotas estão superavitárias, o atuário faz essa provisão para oscilação de riscos e para ajuste desse plano. Depois de 5 anos com esses ajustes, que o nosso colega falou que pode haver a provisão de fazer uma readequação nessa segregação de massa, mas desde que esse cálculo atuarial esteja com premissas mais adequadas à massa de segurados. Mas isso aqui vai estar no parecer atuarial do atuário. Para lançar, você faz um débito numa VPD e um crédito nas provisões de natureza credora. Credoras são essas aqui, gente. Lógico, né? Sem o menos redutor aqui. Essas têm natureza devedora e a de cima tem natureza credora. Esse lançamento aí que você demonstrou aí, VPD contra o passivo, no caso, quando o ente lança dentro do próprio exercício, correto? Princípio da competência. Caso ele lance no exercício seguinte, seria ajuste. Muito bem. Isso mesmo. Por quê? Porque o fato gerador, pelo princípio da competência, só os fatos geradores do exercício podem refletir no resultado do exercício. Se não tem nada daquele exercício, eu não posso afetar o exercício ali. Então, tem que ser de ajuste de exercício anterior. Isso mesmo. A cada ano, essa provisão deverá ser atualizada de acordo com a avaliação. Caso necessário, seja superior o valor que estiver já contabilizado, você faz uma complementação. Opa. Você vai debitar VPD, porque eu estou aumentando a provisão, e creditar o passivo. Aqui está simplificado, tá, gente? Está a conta simplificada, mas os lançamentos são naquelas contas analíticas que eu mostrei ali. Mas teve gente que me mandou o cálculo atuarial pelo valor líquido. Bom eu lembrar disso. Não pode registrar pelo valor líquido. Tem que pegar o cálculo atuarial. Viu o que dá, né? Também mostra um lançamento só. Aqui, ó. Tem que ter lançamento aqui, ó. Contribuição passiva, natureza credora, e as redutoras, igual está lá no estudo atuarial.
Teve município que me mandou só aqui, ó, o líquido, aposentadorias e pensões. Já descontou esse negócio e mandou líquido. Aí o que vai ter que citar? Valor informado no DENDAT não bate com valor contabilizado no Balver. Sim, sempre pela diferença. Eu, particularmente, o que eu faço? Eu ajusto, Simone, tá? Eu sempre ajusto o valor, eu faço a diferença de uma conta, eu venho aqui, ó, acerto primeiro por aqui, ó, compensação, diminuiu ou aumentou. Eu faço o débito ou crédito, conta a conta do plano aqui, aposentadoria aqui. Eu sempre faço assim, aí eu acerto essa conta aqui, jogo aqui. Depois eu acerto essa conta pela diferença e jogo aqui. Essa conta que é credora, eu faço uma reversão, ou se for menor, eu faço uma reversão, se for maior, eu faço uma nova provisão. Eu sempre acerto as redutoras por aqui, conta credora, e a conta credora que eu vou na conta de resultado. Eu não fico jogando para lá e para cá, não. Eu faço ali. Eu acho mais fácil, na verdade. Até porque, quando você pega o balanço patrimonial, o DVP, tem gente que faz reversão de provisão e constituição de provisão. Está errado. Você tem que olhar o cálculo atuarial. Ele aumentou ou diminuiu? Seu passivo atuarial. Ele aumentou ou diminuiu em relação ao ano anterior? Se ele aumentou, eu tenho que fazer uma constituição de nova provisão. Sacanagem, vocês estão me deixando falar sozinha. Se ela diminuiu, eu tenho que reverter a provisão. Se eu ficar entre débito e crédito direto na conta de resultado, tem hora que eu vou reverter, tem hora que pode dar a impressão que eu tenho que reverter se a conta diminuiu e tem que constituir se a conta aumentou. Não, eu tenho que analisar o fato primeiro. A provisão aumentou ou diminuiu? Aí eu pego essas contas e debito. Se aumentou, debita e credita contra a AVPD. Se diminuiu, debita e credita contra a conta de reversão. É só um fato. Ou ele reverteu ou ele aumentou. Eu não posso ter para lá e para cá, não. O que aconteceu no ano? Aumentou ou reverteu? A provisão como um todo, a provisão lá em cima do grupo, ela aumentou ou diminuiu. Você tem que fazer a diferença. E aí você faz o lançamento contra reversão, se diminuiu, e de constituição de provisão, se aumentou. Caso contrário, eu faço a reversão, que é uma VPA e uma VPD. Aí eu só queria... Esse lançamento está errado. Aí em cima não é provisão VPD, não. É o passivo. Tá, gente? Aqui. É passivo em cima. Não é VPD, não. Se é reversão, é uma VPA contra o passivo. Está errado aqui. Aqui está uma VPA contra uma VPD. Está errado aqui. Tá? Essa conta aqui. 22.272. Contra 49.711.02. Tá? Passivo atuarial. A gente tem que ver que também aconteceu de mandar para aqui para o tribunal registrado déficit atuarial e não passivo atuarial. Não pode. O que eu tenho que registrar conforme a portaria 403? Eu não vou deixar vocês saírem se vocês não começarem a responder. Vou ficar com vocês até 7 horas da noite aqui. Vou ver que o povo vai responder tudinho agora. Oi? Fica braba. Como diz meu filho, mãe, não fica baba, não. Eu não posso contabilizar o déficit. Eu tenho que contabilizar o passivo atuarial. Qual a diferença? Passivo atuarial é a diferença. Eu projeto nos próximos 75 anos as receitas e as despesas e trago a valor presente. É o valor líquido entre as diferenças entre receitas e despesas projetadas a longo prazo. Receita e despesa. Meu plano de custeio e meu plano de benefícios. Isso é o passivo atuarial, que também é chamado de reserva matemática previdenciária, que vai ficar lá no grupo do passivo. Isso que eu registro. O que é resultado atuarial? Que pode ser déficit ou superávit. É a diferença entre meus ativos, quanto que eu já acumulei no baú de dinheiro do RPPS. Está vazio ou cheio? Mais ou menos, né? Contra
o valor desse passivo aqui que eu tenho para pagar. Então, o resultado atuarial é uma conta, não é um registro. É uma conta que é feita do passivo que eu tenho, do compromisso de longo prazo que eu tenho. Eu tenho recursos para arcar, eu estou apurando o resultado. O passivo atuarial, o atuário vai me dar esse valor. Mas ele também calcula o déficit atuarial. Ele pega esse passivo aqui, ó, passivo, e diminui dos meus ativos. Se os ativos são maiores, eu tenho superávit atuarial. Se os ativos são menores, eu tenho um déficit atuarial. O déficit não é registrado. O que é registrado é o passivo atuarial. E o que pode ser incluído nesse ativo? Aqui, ó, ativo. Os valores devidamente reconhecidos pelo ente como dívida fundada com o RPPS, que decorram de parcelamentos de débitos, e se o ente federativo está em dia com esse parcelamento. Esses valores podem ser o quê? Incluídos no ativo real líquido. E o que eles estavam sendo? Deduzidos do passivo atuarial. Em vez de ser incluídos no ativo real, eles estavam sendo deduzidos do passivo atuarial. Aqui, ó. Passivo atuarial, essas contas aqui. Antes eles estavam sendo deduzidos do passivo atuarial. Aqui são receitas e despesas. Um parcelamento é um ativo que o ente tem, e não uma receita. É um ativo que ele tem. Ele já foi uma receita algum dia. Hoje ele já é um direito líquido e certo do regime. Então, por que tirou daqui? Porque ele não é para reduzir o passivo atuarial, e sim ser incluído no ativo. Aqui, ó. Ele não é para reduzir aqui, ele estava reduzindo aqui, ó. Ele tem que ser incluído aqui no resultado atuarial. Por isso que foi alterado a contabilização desse parcelamento por conta dessa previsão que tem na portaria 403, acho que é artigo 17. Isso. O parcelamento de débitos deverá ser utilizado no cálculo do resultado atuarial, ativo menos passivo, e não do passivo atuarial, receita menos despesa. Parcelamento de débitos se constitui um ativo, devendo dessa forma ser classificado no grupo de não circulante do regime, ou circulante, as parcelas que vencem nos próximos 12 meses, intra, se for a parte patronal, consolidação, se for a parte do servidor, e não numa conta redutora de passivo. Quando eu recebo esse parcelamento, o que eu tenho que fazer no regime próprio de previdência? Eu tenho que debitar banco e creditar, créditos a receber. Essa conta aqui de créditos previdenciários parcelados, esse aqui é no circulante, do créditos tributários. Esse é contribuições previdenciárias a receber. Essa é a contribuição mensal do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, que não está vencida ainda. São os créditos previdenciários que você está a receber. Se o município atrasar, você vai atualizar isso aqui com as multas de VPA de multas. O parcelamento vai atualizar com multas todo mês. E quando receber, debita banco e credita crédito a receber. No mundo orçamentário, deixa eu voltar aqui. No mundo orçamentário, vai ser a contribuição do servidor à patronal, dependendo do que ele está pagando, e essa receita de parcelamento de débitos, no mundo orçamentário. Lá no patrimonial não tem VPA, porque você já fez a cada mês que o valor for devido. Janeiro você já fez, fevereiro já fez, março já fez, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não pagou nada disso, vão parcelar? Vão. Já está lá, VPA contra direito a receber. Eu já reconheci por competência. Eu não preciso fazer de novo. Só que eu vou tirar
No mundo patrimonial, de créditos a receber, eu vou tirar de contribuições previdenciárias a receber e vou jogar para parcelados, porque eles foram parcelados. Se não estão parcelados, é créditos a receber. Lembrando, a parte do servidor vai ficar no grupo consolidação, a parte patronal vai ficar no grupo intra-orçamentário. Aqui eu só coloquei um só, mas tem repetido intra, inter, interestado, interunião, intermunicípio. Dessa forma, mensalmente, a VPA deve ser registrada por competência da contribuição do servidor, contribuição do segurado, mais multas e juros, caso eles não paguem no mês. Venceu o mês que vem. No final do mês, você já tem que fazer uma VPA de multas e juros. Não pagou de novo, de janeiro. Em março, já tem que fazer outra VPA de multas e juros. Abril, não pagou a contribuição de janeiro, tem que fazer uma VPA de multas e juros. Quando ele pagar, eu lanço... se ele não pagar no ano, eu posso fazer inscrição em dívida ativa, podendo haver parcelamento de débito. E aí volta a situação de parcelamento. Se ele paga, eu registro no mundo orçamentário. Receita de contribuição do segurado, receita patronal, patronal intra do segurado sem ser intra, e do parcelamento tem a conta específica de parcelamento, que é 7 também. O parcelamento já existente, eu registro um fato perguntativo, redução de direito e aumento de disponibilidade. Eu debito o banco e credito o parcelamento. Ressaltando, notas explicativas do regime próprio de previdência. Eu preciso não, as informações estão muito incipientes. Quando a gente pega o demonstrativo, eu pego um balanço patrimonial, que eu tenho milhões aplicado financeiramente, e tenho milhões registrados como provisão matemática de longo prazo. E não tem nenhuma linha de nota explicativa. O dinheiro, aonde que está, renda fixa, renda variável, qual era a meta atuarial, cumpriu a meta atuarial, teve mudança no perfil dos investimentos, não tem nada, nenhuma informação do desenvolvimento da aplicação financeira. O passivo atuarial, qual a data base, qual a data de cálculo, qual foi o atuário, quantidade de segurados, hipóteses financeiras, hipóteses atuariais, qual o déficit atuarial que deu, qual o plano de segregação, qual o plano de amortização do déficit que foi instituído, qual a lei municipal, qual a alíquota de segurado, qual a alíquota patronal, qual a alíquota suplementar. Não tem nada. Eu não consigo. Eu tenho bilhões de um lado, milhões do outro, milhões do ar, e não tem nada. Também, só que você precisa esclarecer os valores. Eu tenho 22 milhões. O relatório de gestão são ações desenvolvidas. A Constituição, o valor daquele ali, eu tenho que dar algum esclarecimento do balanço patrimonial. Porque no relatório de gestão você vai falar que fez o recadastramento, que você tem, que fez o cálculo atuarial, mas o resultado está lá demonstrado no balanço patrimonial. Os cálculos têm que ser dados informação aos segurados, por quê? Em todas as instâncias que tiver decisão de colegiado, tem que ser objeto de discussão e deliberação. Então, tem que estar à disposição esses estudos atuariais. Aqui é só uma... Está terminando, gente. A taxa de administração, só para a gente confirmar o que eu contei aquela hora. As fontes de custeio próprias do RPPS são o quê? Outras fontes, receita de contribuição, compensação, rendimentos, tudo isso entra no regime próprio. São as fontes aonde o dinheiro pinga, aonde o dinheiro entra. Esse recurso, de acordo com a lei da Previdência 9717, ele pode ser utilizado para quê? Para pagamento de benefício e despesa de manutenção. Se por acaso... Está na 9717, a destinação desses recursos. Se por acaso eu não tenho segregação de massa, eu vou ficar aqui, fonte 401 e fonte 404.
que eu vou usar. Se por acaso eu tenho segregação de massa, eu tenho que criar os fundos e a unidade administrativa. Se eu não tenho segregação de massa, eu não preciso, porque aí nesses fundos são registrados o pagamento dos benefícios previdenciários. Aí eu vou usar a fonte 401 e 402. Se eu não tenho segregação, eu fico aqui, pagamento de benefícios previdenciário e as despesas administrativas. E esse valor que eu vou usar aqui, que eu vou utilizar, que eu vou gastar, tem um limite de gasto. Eu não posso gastar além dos 2%. Então, o que acontece? Toda essa arrecadação do regime só pode pagar benefício e despesa administrativa. Mais nada. No caso de segregação, eu faço esse registro de forma individualizada desses benefícios. Se não tem segregação, eu faço junto. Tranquilo? Aqui. A taxa é exclusiva para benefícios e gastos administrativos limitados a 2%, e a base de cálculo são os valores das remunerações, proventos e pensões de todos os segurados do regime relativo ao exercício anterior. Aqui fala que você fica facultado a criar um fundo, tem que estabelecer um limite, e aqui no artigo 15 da portaria 402 diz que você, com esses recursos, vai fazer as despesas correntes e de capital, isso que você pode prever lá no regime, inclusive para conservação do patrimônio, do RPPS, as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, não poderão ser custeados com recursos da taxa de administração, devendo ser suportados pelos rendimentos da própria aplicação. O RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio dessas despesas administrativas, cujos valores serão utilizados para os mesmos fins que se utiliza a taxa de administração. Para utilizar dessa faculdade, que seja usar as sobras desses recursos, o percentual da taxa de administração tem que estar definido em lei. Tem que ter uma previsão qual o percentual dessa taxa. A aquisição ou construção de bens imóveis com recurso dessa taxa de administração restringe ao uso próprio da unidade gestora. Só a sede administrativa do RPPS que pode. É vedada a utilização de bens adquiridos ou construídos para investimento ou uso em outros órgãos públicos ou particular, ou em atividades assistenciais ou qualquer outro fim que não seja previsto no inciso 1º. Então, eu não posso ter outros imóveis. Eu tenho um imóvel aqui, eu estou doando para a secretária, estou emprestando, estou dando uma sessão não, como é que é? Comodato para uma outra secretaria. Não pode. Tem que alugar e ganhar a rentabilidade desse imóvel. Você só pode ter um imóvel destinado à sede administrativa. Se tiver competências diversas, além da administração previdenciária, deverá haver rateio proporcional para cada atividade, que é bem complicado fazer isso. Eventuais despesas com contratação de assessoria têm que ser suportadas pela taxa de administração. Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos com reforma de bens imóveis do regime próprio destinado a investimentos. Recebi uma dação de imóveis para amortização do déficit atuarial. Lembrando, esses imóveis podem ser recebidos para amortização do déficit atuarial. Não pode para parcelamento de débito nem pagamento de contribuição, não. Tá? É só para amortização do déficit atuarial. Não posso dar imóvel porque eu estou devendo contribuição, não. Desde que garantido o retorno dos valores empregados mediante processo de análise de viabilidade econômica. Então, se eu tenho um imóvel, vou fazer uma reforma nele, que eu acho que dá para alugar e tal. Pode fazer, mas tem que ser mediante uma viabilidade econômica e financeira. Registrando, lembrando só para vocês que a base do registro da VPA é a folha de pagamento, que vai servir para o registro das VPAs mensalmente pelo princípio de competência. Só lembrando que ano que vem, as contas de contribuições sociais, VPAs, pelo regime de competência, vão pedir um conta corrente e as transferências já têm esse conta corrente, que é quem está mandando o aporte, né? Quem usa o Cidade Web já tem esse conta corrente. Simone,
Você falou lá que a base, lá, a competência é a folha de pagamento. E no caso do elemento 92, que são despesas de exercícios anteriores? Classificaria como VPD ou ajuste? Ou depende de cada caso? Fala de novo para mim. A competência da folha de pagamento é registrada na VPD. Na VPD. Só No que caso a do- folha de pagamento que você vai pegar. Ali eu estava falando da base do registro para registro da VPA. Aonde que eu... VPA. Que eu estava lançando. Você vai ver a competência do mês. Agora, se tem pagamento de contribuições que está descontando retroativo, em tese não era para eu registrar como VPA, e sim como ajuste, o direito a receber contra ajuste de exercícios anteriores. Mas eu não sei se você vai conseguir chegar nesse nível. Se você tiver essa informação, com o resumo da folha, se você vê que aquela contribuição que está sendo descontada é referente, vamos supor, um reajuste retroativo que está sendo feito, você faz o registro dessa VPA e a competência vai ser exercícios anteriores. Você entendeu? Porque senão você vai ter que lançar o mês que está lá na folha. Eu que não entendi essa pergunta. Não, tudo bem, mas eu posso dar um exemplo? Meu exemplo, vamos Claro. supor, no caso de VPD. O Estado tem promoções. Geralmente a lei da promoção sai num exercício, mas por algum motivo lá, esse recurso, essa promoção só foi finalizada no exercício seguinte. Então, essa despesa vai vir na folha de pagamento só no exercício seguinte, como despesa de exercícios anteriores. Isso eu vou ter que lançar como VPD ou ajuste. O ciclo da promoção só finalizou... Mas, espera aí, eu estou vendo sobre o aspecto da despesa. Isso aí. Do Estado. Isso aí, correto. Em tese, seria despesa, ajuste de exercício anterior, e não VPD do exercício. Mesmo o ciclo finalizando só no exercício seguinte da promoção, Mas o fato gerador é o quê? eis a É isso que questão. você tem que olhar. Não dá para dizer. O fato gerador que você tem que ver. Quando que gerou o direito àquela promoção? Agora, se burocraticamente demorou para conceder e tal, vai pagar retroativo. Mas o fato gerador daquele direito que foi assegurado é que você tem que olhar. Qual é o fato gerador? Foi no exercício ou em exercícios anteriores? Aí que você vai classificar de acordo com o fato gerador. Aí tem que ser caso a caso. Mas se for relevante também tiver materialidade. Se não tiver materialidade, vai num ano. Não fica catando piolho na cabeça de ninguém, não. Você está gravando, né? Vão lá. Vocês me perguntam isso lá fora, gente. Hoje está gravando. Pronto. Aqui, só para dizer que o PCASP é o plano de contas estendido, tá? Eu ia falar desse aqui, mas isso aqui depois vocês já estão cansados de saber. Que é VPD, com passivo de encargos patronais a pagar, isso é a contribuição no ente, tá? Lá na prefeitura, lá no Estado, que você perguntou. Né? Essa contribuição vai fazer um empenho, vai ser no elemento 91, que é a parte patronal, no elemento 13, que é patronal, e vai repassar o recurso, liquidar e pagar, repassando o recurso para o regime. No RPPS, falei com vocês, créditos a receber contra uma VPA. Quando ele arrecadar, mandar o dinheiro no mês seguinte, eu debito o banco e acredito o direito a receber. Isso aqui não existe, para a gente não existe essa possibilidade. No regime, eu vou dar entrada numa receita arrecadada, 7, porque é a parte patronal, e vou acionar a disponibilidade por fonte de recurso, se não tiver segregação de massa 401, se tiver segregação fundo financeiro e fundo previdenciário. Do servidor, ele vai ser retido na hora do empenho dessa despesa, a contribuição, pessoal a pagar, débito de pessoal a pagar equivalente de caixa pelo valor líquido, ele reclassifica aqui de pessoal a pagar, cadê onde ele está tirando aqui? Débito, pagamento do salário e pagamento das consignações. Pessoal a pagar e a consignação. Ele reclassifica aqui e dá o crédito como liquidado, utilizado e o crédito pago. No RPPS, não, no ente, quando ele está recolhendo, dou baixa no passivo e um crédito no banco e executa a parte
orçamentárias e de controles. No RPPS, débito em banco, em crédito dos segurados. Isso aqui, se eu não tiver o controle por competência, porque na competência eu vou dar o direito a receber, baixa, porque eu já registrei por competência. A receita a realizar da parte do segurado é 12, e a disponibilidade por fonte de recurso. Essas são umas referências que eu usei, meu telefone, meu e-mail, e qualquer dúvida estamos à disposição.